Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Neuropsicopedagogia e Aplicação Prática no Processo Diagnóstico. Sou a professora Suzy Cordeiro e, como você já sabe, juntos nós vamos construindo a nossa aula, os nossos conhecimentos. E hoje é o tão esperado dia em que vamos, então, realmente saber o que tem Alisson Pietro. Conforme a gente já tinha combinado, a nossa sequência didática estava programada para hoje, então, verificarmos as questões relacionadas à unidade 5, que vai falar mais especificamente sobre os aspectos práticos do processo diagnóstico, realizando, então, as análises com base nos aspectos, na observação dos aspectos neurológicos, psicológicos e sociais, que é o foco da nossa disciplina, então, ok? Então, vamos lá conhecer o que temos para hoje. O título da nossa unidade 5 é Diagnóstico e Intervenção Neuropsicopedagógica. Então, chegamos à última aula, à última unidade, e vamos realizar aqui algumas ações e avaliações dos nossos conhecimentos. Bom, a unidade 5 nos proporciona explorar testes e avaliações que podem ser realizados por psicopedagogos para mensurar questões neuropsicopedagógicas, a fim de levantar ou refutar as hipóteses clínicas. Compreender o processo de análise dos dados coletados por meio da investigação com pais, professores e o próprio sujeito sobre as condições que levam ao seu processo de aprendizagem, para que possamos levantar e refutar hipóteses que nos encaminhem para diagnósticos assertivos. E conhecer possíveis intervenções neuropsicopedagógicas para que possa ser utilizado em atendimentos individuais. Tudo isso na nossa unidade 5. Por fim, também é proporcionado analisar um caso hipotético, o Alisson Pietro, e aplicar os conhecimentos adquiridos teoricamente, a fim de compreender os desafios da prática clínica. Então, na aula anterior, nós vimos os aspectos da neurologia, da psicologia, da pedagogia interligadas de uma forma teórica e também a sua relação com a prática. Foi muito discutida essa relação entre teoria e prática. Na aula de hoje, nós vamos ver a teoria na prática, ok? Então, vai para além de estar com a prática, vamos ver a aplicação dela, ou seja, nós vamos ver por meio da unidade 5 testes e avaliações que são possíveis de serem realizados, diagnósticos, como que eu faço o diagnóstico clínico, as intervenções clínicas e a teoria na prática, porque a gente vai explorar bastante aqui o caso do Alisson Pietro. Bom, então o tema da nossa aula de hoje é teoria na prática psicopedagógica. E afinal, o que tem Alisson Pietro e como proceder? Então, a gente vai começar a explorar sobre esse caso. Então, vocês já veem aqui no fundo alguns instrumentos para o diagnóstico e alguns deles foram realizados com Alisson Pietro e é esses que nós vamos explorar mais. Mas está tudo de forma detalhada na unidade 5 e também na aula conceitual relacionada a essa unidade, ok? Então vamos lá. Para o Alisson Pietro, nós temos que ter uma estratégia de diagnóstico psicopedagógica para observar os três aspectos importantes que nós vimos aqui na aula e que são importantes na vida de todos nós: neurológico, psicológico e social. Bom, para o Alisson Pietro, então, foi selecionado provas projetivas, foi selecionado provas operatórias, atividades e jogos, que é isso que geralmente a gente faz com todos os sujeitos, desde as crianças
até os adultos. O que vai diferenciar são os instrumentos utilizados. E no caso do Alisson Pietro, alguns foram selecionados. Por exemplo, o teste de conservação a gente pode descartar, porque para um adolescente eles já conseguem ter essa compreensão de que, apesar do formato dos copos, do formato das garrafas serem diferentes, elas possuem a mesma litragem. Então, quando a gente coloca um líquido dentro e passa de um para o outro, a quantidade dessa água vai se permanecer. Então, é um raciocínio que a gente espera que o adolescente já tenha muito claramente, sem dúvidas nenhuma. Então, a gente não precisa aplicar. Porém, se com a seleção dos meus testes eu verifiquei que houve um comprometimento ali nas respostas ou que não foi o esperado para a sua idade cronológica, aí sim eu vou aplicar esses testes que a princípio eu tinha deixado de lado por uma falta de necessidade, né? Então eu vejo que tem ali alguma coisa a mais a ser investigada, porque nos testes deu algo que eu não esperava, então eu volto com esses testes, digamos que seria mais simples para um adolescente, para um adulto, e aplico eles ou na mesma sessão ou em uma outra sessão, ok? Mas vamos ver aqui então o que foi selecionado e como foi aplicado, ok? Então aqui a lista do que a gente vai verificar e também vamos apresentar os aspectos que o nosso sujeito apresentou. Então, o primeiro passo que a gente realiza com a primeira sessão é a aplicação da dinâmica da caixa, ou seja, eu vou utilizar a minha caixa para que o meu sujeito veja, para que eu veja, na verdade, no meu sujeito, a sua criatividade, a sua forma de lidar com o inesperado, com a surpresa, com aquilo que ele não está verificando. Então, tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Bom, pessoal, aqui vocês veem, então, a caixa psicopedagógica. Ela precisa ser uma caixa lisa, sem estampas, que não dê para ver o que tem dentro, para que o aluno, o sujeito, não veja a caixa e já saiba o que vai acontecer, o que tem dentro, e diga, ah, já sei o que vai acontecer, tá? E dentro da caixa, aqui no meu caso é uma caixa de madeira, tá? Dentro da caixa você vai colocar elementos pedagógicos e criativos. A gente vai avaliar por meio dessa caixa a criatividade do sujeito, a possibilidade e como que ele enfrenta os desafios, as adversidades, frustrações, se ele tem, se ele não tem, como que ele lida com isso. Então a gente vai ao mesmo tempo deixar elementos que estimulem a criatividade, que permita com que ele faça uma arte, desenvolva algo manual, enfim, mas também a gente vai colocar alguns limites para que ele possa, então, se deparar com desafios e superá-los ou não. E é isso tudo que a gente vai avaliar. Então, o que a gente pode colocar? Os clássicos, lápis de cor, giz de cera, lápis de escrever, apontador, borracha. Tenho também tesoura, cola, alguns elementos diferentes como fita adesiva, colorida, botões, barbante. Então, o que o sujeito pode fazer com isso? Papel picado, círculos, semicírculos, ele pode trabalhar com figuras geométricas. E tem papel colorido, de diferentes tamanhos, diferentes cores. Tá? Para ele fazer dobradura, ele pode fazer desenhos, ok? Então, aqui eu tenho sulfite branco, sulfite colorido, papel criativo ou dobradura, ok? Então, são esses e outros elementos que eu posso colocar dentro da caixa. Como que eu vou saber o que colocar e o que retirar? Isso mesmo, nós vamos retirar alguns elementos. Eu fiz a anamnese com a família, tive uma conversa prévia com o sujeito, então eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, a partir disso, eu vou trabalhando os elementos que vão conter aqui na minha caixa. No caso do Alisson Pietro, foi constatado que ele gosta muito dessas questões artísticas, de desenho. Então, ele tem uma forma de se expressar por meio dos desenhos. Então, o que eu não posso deixar de ter aqui são
papéis. Isso para qualquer caso. Agora, se eu estou querendo avaliar a criatividade do sujeito e as formas de superação das dificuldades, dos desafios, eu preciso impor alguns limites aqui para ele, para que eu possa, então, avaliar essas questões. Então, por exemplo, eu deixei papéis, eu vou deixar um lápis de escrever, eu vou deixar a borracha, quer dizer, eu tenho a borracha e tenho o apontador. Mas eu vou deixar o apontador e vou retirar a borracha. Por que que eu vou fazer isso? Porque se o meu sujeito optar por fazer um desenho, se na hora que ele estiver desenhando ele for perfeccionista ou por algum motivo ele errou o desenho que ele queria fazer, o traçado, e ele precisar apagar, ele não terá a borracha. E é aí que entra a criatividade, a forma como o sujeito lida com a frustração e também a forma como ele vai superar esse desafio, ok? Ele não tem a borracha, ele vai ter que dar um jeito de contornar esse erro ou refazer esse desenho de uma outra forma. E aí ele pode usar o lápis de cor, ele pode usar outros instrumentos que tem aqui para contornar esse erro, ou a criatividade para dar uma nova forma àquilo que ele estava desejando de início, ok? Então essa é uma questão que a gente vai avaliar aqui. Outra questão, se às vezes que eu posso retirar, então eu deixei a borracha, o lápis de escrever e o apontador, e o meu sujeito gosta muito de mexer com lápis de cor. O que eu posso fazer? Eu posso deixar todas as cores e retirar o apontador, porque vai que justo aquela cor que ele gosta, que ele vai utilizar, está com a ponta quebrada ou no processo de pintura quebra. Então ele vai ter ali um desafio a ser superado. Ou então eu posso retirar uma cor que eu sei que ele gosta para ver como que ele vai lidar com essa situação. Se ele vai substituir, se ele vai usar a giz de cera, né? Usar outros elementos aqui, o papel da cor que ele gosta. Okay? Então eu sempre deixo os elementos principais da minha avaliação e retiro outros que vão forçar o sujeito a ter essa criatividade, que pode levar a uma frustração e eu avaliar como que é esse sujeito, como que ele lida com a frustração e também como que ele contorna situações, supera os desafios, se é que ele consegue fazer isso. Então, tudo faz parte da nossa avaliação psicopedagógica. Então, no caso do Alisson Pietro, como vocês puderam observar, ele optou por usar apenas a folha sulfite branca, o lápis de escrever e fez o desenho. Tá? Então, essa foi a caixa entregue a ele, com os elementos em que eu tirei apenas a borracha, então ele não teve acesso à borracha, mas ao mesmo tempo, pelo que a gente pôde verificar no desenho, não houve essa necessidade. Mas ele fez ali a expressão de uma paisagem e que nós vamos avaliar agora. O que será que ele quis nos passar com isso? Bom, como vocês viram, então, o Alisson Pietro, ele decidiu utilizar a folha em branco e o lápis. E ele fez um desenho. E vocês verão agora na imagem qual foi o desenho que ele realizou aqui na primeira sessão. Então, ele fez nuvens, árvore, uma árvore meio tombada, outra pela metade aqui no canto da folha, mas ele utilizou todo o espaço da folha. Ele fez como se fosse um chafariz, ele fez algumas plantinhas aqui e tudo mais. Esse desenho, em primeiro momento, pode nos assustar um pouco. Quando a gente faz análise de desenhos, vocês já fizeram, realizaram algumas disciplinas. Quem não realizou, com certeza realizará algumas disciplinas que vão falar sobre a análise dos desenhos. Então, aparecem muitas figuras que remetem a órgãos genitais, como vocês podem perceber aqui nas nuvens, aqui na árvore. O próprio desenho da árvore tombando também é uma questão que a gente precisa analisar, a outra pela metade. Um chafariz é algo tão diferente de alguém desenhar, um adolescente, uma criança, a gente precisa verificar por que que nós temos um chafariz aqui nessa imagem. Parece um parque, né, alguma coisa assim. Então, isso são as nossas deduções, as nossas impressões no primeiro momento.
Então, o sujeito fez esse desenho, eu vou julgar esse desenho? Não, mas eu já tenho algumas impressões sobre esse desenho. E eu vou, a partir dessas impressões, questionando o sujeito sobre o desenho, ok? Então, eu vou perguntar, ótimo, depois que ele terminou, né? O que você desenhou? E ele vai me contar. No caso do Alisson Pietro, ele desenhou um parque, porque foi a primeira paisagem que veio à mente e ele desenhou. Daí você vai perguntando o que tem em cada quadrante dessa folha, porque pode parecer óbvio para nós. É uma nuvem, é uma árvore, é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Mas talvez aquilo que nós estejamos interpretando não seja exatamente o que o sujeito está nos passando. Então você vai questionando. Você pode me descrever o que você desenhou em cada quadrante? Então ele vai falar, aqui em cima desenha as nuvens. Então ele fez de fato essa verificação para mim e era tudo aquilo que a gente verificou aqui. Árvores, nuvens e tudo mais. Você vai trazendo elementos que te deem subsídios, então, de analisar aquelas formas, aquele jeito. Mas, de forma geral, a gente vê que tem um preenchimento da folha como um todo, isso é muito bom, porque mostra que o sujeito tem uma percepção muito boa, uma noção de espaço, algumas questões emocionais não precisam ser verificadas por causa dessas imagens que nos aparentam, nos remetem a outras formas. Então, a gente tudo vai analisando aos poucos, a gente não vai perguntar para o sujeito de fato aquilo que talvez a gente acredite. Então, a gente vai sempre avaliando sem tocar no assunto de fato, que a gente acredita que seja o problema ou algo nesse sentido, ok? Bom, essa foi a primeira sessão, esse foi o resultado que nós tivemos. Uma imagem, uma paisagem que o sujeito diz que é aleatória, ok? E com algumas formas que a gente precisa avaliar. E aí nós temos a segunda sessão, que nós vamos verificar aqui também qual foi o resultado dela. Aqui na segunda sessão, bem como na terceira sessão, nós temos resultados de provas projetivas. O que são provas projetivas? São provas em que eu vou submeter o sujeito numa análise de projeção, ou seja, ele sem saber, em muitos casos, vai se projetar na prova em que eu vou criar. Então, aqui na segunda sessão, é uma prova que a gente chama de paraeducativo. O que a gente faz com o sujeito que está nessa situação, nessa sessão com o paraeducativo? A gente oferece para ele, em uma mesa limpa também, igual a gente fez com a caixa, a dinâmica da caixa, a gente oferece um sulfite branco, sem nada, um lápis, uma borracha, somente, ok? E a gente pede para o sujeito da seguinte forma: desenha para mim duas pessoas, uma que ensina e uma que aprende. No caso do Alisson Pietro, ele desenhou o que vocês veem aqui. Um homem com as mãos para trás, né, aparenta já ter uns 40 anos ali, talvez, né? E a gente vai, então, questionar o sujeito sobre o que ele desenhou. A gente não vai perguntar quem é, mas sim o que ele desenhou. Então, você vai perguntar, depois que ele finalizar, o que você desenhou? Você, um professor. No caso do Alisson Pietro, era um professor muito rígido, bravo, e você vai poder questionar sobre esse professor. Como você acredita que ele seja? Sem ele perceber, sem o sujeito perceber, ele está projetando aquilo que ele já sabe, aquele imaginário dele sobre a pessoa que ensina e a pessoa que aprende. E aí você me fala, mas onde está a pessoa que aprende nesse desenho? Foi solicitado, não é? E aí você não sabe se o sujeito esqueceu ou se de fato ele não quis inserir. Aí você retoma a questão, né? Fala assim, eu esqueci, o que foi mesmo que eu te solicitei? E ele vai falar, você solicitou que eu desenhasse uma pessoa que ensina, uma pessoa que aprende, ou uma pessoa que ensina. Então ele esqueceu, por que ele esqueceu? Será que no imaginário dele não existe uma pessoa que aprende, apenas uma pessoa que ensina? Então,
Esses elementos nós vamos guardando, anotando para as nossas análises, ok? E aqui no caso do Alisson Pietro, esse professor então está com as mãos para trás, uma expressão muito séria. Então tudo isso você vai perguntando, mas por que, como que está esse professor? Daí ele vai falar, ele está bravo, ele está normal, mas por que ele está dessa forma e tudo mais, ok? E aí nós vamos para a terceira sessão, como vocês veem aqui, é o resultado do Alisson Pietro. O que a gente pede na terceira sessão? Na terceira sessão é o que a gente chama de família educativa. Também é uma prova projetiva, porque o sujeito vai projetar a sua família. E aí, às vezes, pode acontecer e você pode me perguntar, mas professora, e se o sujeito não desenhar as suas projeções? Ele fizer um desenho aleatório. Primeiro que você vai ter que identificar se de fato é um desenho aleatório ou se é uma projeção. Nós esperamos que seja uma projeção, porque, como nós vimos em todos os autores, sempre o conhecimento parte do sujeito. A aprendizagem vai partir do sujeito. E o protagonista da vida do sujeito é ele mesmo, né? Pelo menos é assim que precisa ser. Então, se nessas provas projetivas a gente não vê o sujeito, não vê a vivência dele, as experiências, aquilo pela qual ele passa, isso também é algo que precisa ser analisado e ter uma intervenção, principalmente psicológica nesse caso, ok? Porque o sujeito não está se vendo na sua própria vida, né? Ele não está se projetando em algumas situações. Por quê? Porque ele prefere realmente se abster dessas situações ou porque ele não se vê como o protagonista da sua vida ali, né? Então, a gente precisa identificar essas questões também. Aqui no caso do Alisson Pietro, por esse desenho, a gente vê, a gente pede então primeiro que o sujeito, da mesma forma que na seção 2, a gente oferece uma folha em branco, um sulfite em branco, lápis e borracha. E pede para ele desenhar a família educativa. Então, como que a gente vai pedir para o sujeito desenhar essa família? Desenha para mim uma família. Não necessariamente ele vai desenhar a dele, né? Mas aí vai envolver aquelas questões que nós falamos. Será que o sujeito está se projetando ou não e por quê? Não é? Então aqui ele desenhou, como vocês veem, um homem, um jovem, um rapaz, né? Porque como está sem barba, a fisionomia parece de uma pessoa jovem, como se fosse um adolescente. E uma menina, né? Uma criança, provavelmente. E o que a gente vê nesse espaço? Poucos elementos, né? Temos o chão aqui, a criança está pela metade na imagem, então a gente precisa verificar quem é essa pessoa, por que ela está pela metade, o que essa representação está nos mostrando. E a gente vê o homem, o rapaz, o jovem aqui, em uma perspectiva mais alta, né? Numa escala aqui subindo, algo nesse sentido, e sem muitos elementos. Então a gente vai perguntar no final desse desenho, quem são essas pessoas? Essa pessoa é um homem, de acordo com Alisson Pietro, é um homem que está ensinando a sua filha a mexer com carrinhos, com controles, fazer os seus próprios controles remotos para brincar. E aí você vai perguntar, e quem é essa menina? Como que ela é? Ela é uma criança muito pequena, que ainda está aprendendo a falar. Enfim, você vai questionando sobre esses personagens sem questionar de fato se esses personagens são ou não da vida do sujeito, mas vai perguntando como que ele é, como que ela é. Então, tudo isso vai te dando mais embasamento para as suas análises, ok? Uma dica. As provas projetivas, elas mexem muito com o sujeito. O ideal é que, entre uma sessão e outra, a gente não faça seguido, então, as provas projetivas, como aconteceu aqui no Alisson Pietro. Então, a primeira sessão, por uma escolha dele, acabou sendo um desenho, né, e ele projetou ali, provavelmente, alguns elementos, ainda que ele tenha falado que foi aleatório. Então, a gente vai investigar. Na segunda sessão, era necessário ser uma prova projetiva de fato, porque na primeira não era essa a nossa intenção.
Pode ser que tenha sido, pode ser que não o resultado. A segunda sessão, ela necessariamente precisa ser ou com o par educativo ou da família educativa. A terceira sessão, não necessariamente. Nesse caso, nós realizamos, mas o ideal seria fazer as provas operatórias, para dar um tempo do sujeito, porque esse exercício de projeção pode ser muito delicado, pode ser, envolver várias questões ali. Então, é importante que a terceira sessão seja algo mais lúdico, por exemplo, com as provas operatórias. E aí, na quarta sessão, a gente volta com a prova projetiva, tá? Não tem problema, igual a gente fez com o Alisson Pietro, porque no caso dele não demonstrou uma carga emocional muito comprometedora para a terceira sessão. Mas seria melhor se nós tivéssemos pulado para a quarta sessão essa prova projetiva da família e deixado aqui na terceira sessão as provas operatórias. Mas é uma questão da gente observar como está a reação do sujeito em relação às nossas sessões, ok? E aqui, então, a gente passa para as provas operatórias, às quais Alisson Pietro foi submetido. Então, conforme eu tinha iniciado a aula falando, no primeiro momento, a gente tem várias provas piagetianas, como a gente pode conhecer, e que vão ser aplicadas de acordo com a fase da criança, que o próprio Piaget vai nos enfatizar o que nós temos que esperar em cada fase. Aqui, com o Alisson Pietro, o que mais nos importa são a combinação de fichas, as trocas de fichas e espaço tridimensional. Então, nós vamos ver agora quais são essas provas operatórias e como aplicá-las. Vamos lá? Bom, pessoal, então assim como na caixa, em cima da mesa, eu não posso ter nada além do instrumento que eu vou aplicar, ok? Nesse caso agora, nós veremos sobre a aplicação das fichas, as trocas de fichas. Então, eu vou colocar aqui em cima da mesa 4 fichas de cores diferentes, mas do mesmo tamanho, da mesma espessura, ok? Aqui no meu caso, eu tenho fichas de madeira, tá? Mas você pode fazer de EVA, de um papel mais firme. O importante, eu vou até pegar aqui para vocês verem, é que seja um material que seja de uma fácil manipulação para o sujeito e de fácil higienização para vocês, ok? Porque, principalmente agora, nesse momento de pandemia, os cuidados serão redobrados. Então, se eu faço uma ficha de papel para manipulação do sujeito, principalmente se for crianças pequenas, vai ser mais difícil, ok? Para eles pegarem, por causa da espessura, vai amassar, o que pode interferir no resultado, porque se eu quero fichas idênticas para justamente avaliar a forma do raciocínio do meu sujeito, em dizer se aquela quantidade é ideal, se aquela quantidade é aquela forma como foi organizada é a forma correta, eu não posso ter nenhuma diferença entre as fichas, a não ser aquelas que são propositais, como as cores, no caso desse teste, ok? Se o meu sujeito, ele amassa a ficha, já pode implicar no resultado da resposta dele, ok? E outra questão, as crianças, os adultos, os adolescentes, eles podem ficar nervosos, podem suar, podem, por algum motivo, estar com a mão suja na hora de manipular essa ficha, sujar. Então, de qualquer forma, por amassado, por sujeira, pela impossibilidade de ser higienizado, é um material que eu vou ter que fazer para aquele sujeito e depois eu vou ter que descartá-lo, eu vou ter que jogar fora, eu vou ter que fazer outro material para o outro sujeito que eu vou avaliar futuramente, ok? Então, materiais como madeira e materiais lisos, assim, ficam mais fáceis, porque eles são mais duráveis e mais fáceis de serem higienizados, ok? Bom, aqui nós vamos ver, então, a troca de fichas, ou permuta de fichas. No meu caso, eu tenho 4 fichas nas cores rosa, amarelo, vermelho e azul. Como que eu vou pedir para o sujeito interagir com essas fichas? Vou colocá-las sobre a mesa e vou questioná-lo. O que você vê aqui?
Eu vejo fichas, eu vejo cores, eu vejo círculos, e você vai verificar as observações que ele tem sobre aquele material. Se ele fugir do foco dos materiais que estão sobre a mesa, você puxa a atenção dele novamente. E com relação às fichas? O que você vê? Quais são as cores? Qual a quantidade? E você vai instigando ele a responder sobre esse material. Depois de feita essa exploração do material, da ficha que está sobre a mesa, você vai pedir para ele reorganizar essas fichas. Então, eu gostaria que você reorganizasse essas fichas. Faça todas as mudanças que forem possíveis com relação às posições. E aí ele vai ter aqui uma quantidade mínima para ser realizada. No total, são 24 possibilidades que o sujeito tem, porque são 4 fichas, então se a gente verificar a probabilidade, são 24 probabilidades que ele tem de mudança dessas fichas. No caso de um adolescente como Alisson Pietro, o que a gente espera? São várias mudanças para a gente conseguir fazer e memorizar ao mesmo tempo. Então, é ideal ou é comum esperarmos desse sujeito que ele peça uma caneta, um papel, para ir anotando as mudanças que ele faz. Então, tá, iniciei pelo rosa e tenho aqui o amarelo, azul e o vermelho. Agora eu vou mudar para o rosa, o vermelho, amarelo e azul. Então já foi uma. Já foram duas, na verdade, né? Então agora eu mudo o azul. Então eu tenho rosa, azul, vermelho e amarelo. Então agora eu mudo o amarelo. Então agora eu tenho rosa, amarelo, azul e vermelho. E assim sucessivamente. A gente espera também que sempre fique um fixo para dar esse suporte da atenção, da visualização, e ele vai anotando. Terminou toda a sequência depois do rosa, agora eu faço toda a sequência com o amarelo. Depois eu faço toda a sequência com o azul, com o vermelho e assim por diante. Total de probabilidades, 24, tá? Então, o que a gente vai avaliar nesse momento? Mais do que essa quantidade esperada, quer dizer, possível, a gente espera que o sujeito tenha uma organização, uma sistematização, um raciocínio lógico, porque parece muito simples. Qualquer operação matemática, qualquer raciocínio lógico matemático exige uma sistematização, uma organização e uma sequência lógica. Então, é lógico pensar que é mais fácil eu administrar essa conta, esse raciocínio, tendo um fixo e vou fazendo a mudança dos outros. E depois eu mudo esse fixo e faço a mudança dos outros. E também eu espero que esse sujeito, então, tenha essa organização dele. Eu não tenho como memorizar todas as possibilidades, então eu vou anotar. Então, tudo isso será avaliado e foi com o Alisson Pietro, ok? Bom, pessoal, o outro teste com as fichas que a gente vai utilizar é com relação ao uso das combinações de fichas. Então, para isso, eu preciso de 6 fichas agora. Na outra foi 4, então agora a gente vai ampliar para 6. Preciso entregar para o sujeito dentro de um envelope em que ele não consiga ver as fichas. Aqui dentro eu sei que tem 6 fichas, cada uma de uma cor, todas do mesmo tamanho, mas o sujeito não sabe. Então eu apresento para ele esse envelope e peço para ele averiguar. O que nós temos aqui sobre a mesa? Um envelope. O que tem dentro? Não sei. Então a gente vai pedir para o sujeito explorar. Você pode verificar? O sujeito vai abrir o envelope, pelo menos é isso que a gente espera, verificar as fichas e dizer: são fichas, são círculos, são bolinhas coloridas, vai depender da idade do sujeito. Assim, ok. Então agora eu vou organizar essas fichas e eu gostaria que você fizesse a maior quantidade de pares possíveis com essa ficha. E a gente vai avaliar da mesma forma que nós avaliamos com as 4 fichas, ou seja, a organização que esse sujeito fará para realizar os pares dessas fichas e quantas vezes ele consegue fazer essa troca de fichas. Então, para o Alisson Pietro, a gente também espera, já que ele é um adolescente, que ele tenha uma sistematização. Então, eu vou fazer pares com as cores primárias primeiro, depois eu vou fazer pares
deixando os de cima fixo, mudando apenas os de baixo, enfim, vai ter que ter alguma sistematização, uma forma de organização, um raciocínio lógico e, se precisar, também de anotações e outras formas em que ele possa se amparar para lembrar dos pares que já foram realizados, ok? Bom, pessoal, em relação ao teste do espaço tridimensional, nós vamos precisar de 2 caixas e de 2 dos materiais que vão ser citados aqui. Eu tenho apenas uma, então eu vou dizer como seria. Pode ser uma caixa de madeira, em que você vai colocar dentro dela, não precisa de tampa, ok? Usando a nossa caixa pedagógica mesmo, que ela é bem versátil, justamente para a gente poder fazer várias avaliações, você pode colocar no fundo dela um isopor, uma placa de isopor, e dentro dela você coloca ou um arame ou um palito de churrasco, aqueles espetinhos de madeira, ok? E finca ele nessa plaquinha de isopor que estará no fundo da caixa. O importante é que ele fique bem retinho, ou o arame ou o palito de churrasco. Ele fique bem retinho e não ultrapasse o tamanho da caixa. Se você não for usar uma caixa de madeira, a caixa psicopedagógica, você pode utilizar uma caixa de isopor ou uma caixa de papelão mesmo, uma caixa de sapato. O importante é que essa caixa ela não seja mais chamativa do que os elementos que você vai utilizar e que o aluno precisa se concentrar, que o sujeito precisa se concentrar. Então aqui teríamos esse fundo de isopor com esse ou o arame ou o palito de churrasco em pé. E nessa ponta do arame ou do palitinho de churrasco, nós precisaríamos de uma bola, não tão grande também, de uma bola de isopor, que é o mais versátil da gente utilizar, ou uma bola de massa de modelar, bem redonda, ok? E que pudesse ficar então presa a esse pedestalzinho que nós teríamos aqui. O importante é que, se possível, tudo seja da mesma cor. Então, no caso aqui da caixa, eu estou usando uma caixa, né, de cor de madeira mesmo. O isopor, a bola de isopor ou a massinha de modelar, o palito de churrasco sejam todos do mesmo tom, porque eu não quero distrair o meu sujeito com as cores, com as formas. Eu quero que ele preste atenção no comando que eu vou pedir aqui dessa caixa. O mesmo se for para a caixa de papelão, por exemplo, uma caixa de sapato, eu vou encapar de uma única cor, uma cor neutra e lisa, sem estampas. Vou utilizar também o palito de churrasco ou o arame, sem muitos detalhes, nada de ficar enfeitando, e o mesmo com a bola de isopor e a massinha de modelar, ok? E aí, com essa projeção feita, ou seja, a caixa, o pedestal e a bola em cima fixada, eu vou pedir para que o sujeito observe e, novamente, me descreva o que ele está vendo. Após ele descrever, eu vou pedir para ele reproduzir esse elemento que eu fiz. Então, eu vou explicar. Então, veja, eu coloquei um arame fixado no centro com uma bola em cima. Eu gostaria que você fizesse o mesmo na sua caixa, com a mesma altura e de um jeito que ficasse da mesma forma. E a disposição dele, além desses mesmos elementos que você vai trazer, a caixa, o palito de churrasco ou arame e a bola, seja uma bola de isopor ou uma massinha de modelar, além desses elementos, você também vai deixar com ele uma régua e um lápis. Por quê? Ele vai precisar, pelo menos é o que a gente espera no caso do Alisson Pietro, que ele faça, tire a medida da altura para que fique exatamente da mesma altura que a sua, um lápis para que ele possa fazer as medições também, as anotações se necessário, ok? E aí você vai verificar se ele consegue reproduzir da mesma forma que você montou aqui, com a estrutura e o tamanho que você espera que ele reproduza na caixa dele, que terá os mesmos elementos, das mesmas cores, das mesmas formas, com os mesmos materiais do qual você montou a sua caixa, o seu espaço tridimensional, ok? Em todas essas variações, esses testes psicopedagógicos, é muito importante que a gente sempre verifique
a forma como o sujeito pensou para resolver o problema, para atender o seu comando. Então, sempre após ele fazer o que foi solicitado, você vai perguntar: como que você fez isso? Por que você pensou dessa forma? Por que esse é o melhor jeito? E é com essas questões que nós vamos verificar se ele acertou por acaso ou se de fato houve um pensamento lógico, uma sequência, uma organização para ele chegar àquele resultado, ok? Então, tudo isso faz parte das nossas análises e a gente vai verificar os resultados do Alisson Pietro agora. Então, pessoal, esses foram os pontos analisados aqui no caso do Alisson Pietro, ok? Com essas provas operatórias. Por que elas têm esse nome, provas operatórias? Porque são as provas que vão identificar os aspectos estruturais cognitivos que Piaget explora nas suas obras, que a gente precisa identificar em relação à idade cronológica do sujeito. E finalizando as avaliações do Alisson Pietro, nós tivemos também a aplicação da avaliação do nível pedagógico que nós fazemos por meio deste instrumento, que é o teste de desempenho escolar. Ele já está na sua segunda versão, até porque teve uma modificação para acompanhar a mudança que as escolas tiveram, não faz muito tempo, na questão das séries, né? Antes nós tínhamos do 1º ao 4º ano e depois do 5º ao 8º ano, e com a ampliação do ensino de 9 anos, ela foi reformulada, foi atendendo também às mudanças sociais que nós tivemos, logo as mudanças escolares. Então, nós estamos com o teste da segunda versão e é muito importante que a gente sempre, antes de aplicar esses testes, esses e outros testes, nós façamos a verificação da versão, de como estão os estudos sobre ele. Então, nós temos o teste de desempenho escolar, nós temos outros testes de escrita, de leitura, de cálculos, que a gente sempre precisa verificar em qual versão está, como está sendo utilizada, se ainda é válida, ok? Uma questão muito importante que nós sempre teremos que verificar também: testes que são ou não privativos. O que são testes privativos e não privativos? Privativos são aqueles de uso exclusivo do profissional formado para atuação com aquele instrumento. Então, por exemplo, testes relacionados à atenção, à concentração, que o psicólogo apenas pode utilizar. Ou então, testes fonoaudiológicos, que apenas um fonoaudiólogo pode utilizar devido à sua formação, a todo o trabalho que ele teve ao longo da sua formação com estes instrumentos. Outros que são também utilizados por eles podem não ser privativos. E onde que a gente verifica isso? Tem uma lista no site da psicologia, da organização, da Associação dos Psicólogos, o mesmo da Associação dos Fonoaudiólogos, e que nós podemos verificar se são instrumentos, aqueles que nós queremos, aqueles que nós estamos investigando, são privativos, ou seja, somente eles podem utilizar, ou estão classificados como não privativos. Estando classificados como não privativos, nós, psicopedagogos, poderemos utilizar. E é o caso desse teste de desempenho escolar, que é um teste não privativo, então nós podemos utilizar. Combinado? E foi utilizado para a verificação dos aspectos cognitivos e pedagógicos do Alisson Pietro, e sempre em relação à língua portuguesa e matemática, ok? Não foi necessário, mas, conforme a gente viu nas aulas anteriores, pode ser utilizado jogos também para identificação de algumas dificuldades, como estratégia de diagnóstico. No caso do Alisson Pietro, não foi necessário. E nós trazemos, então, finalmente, a análise que nós podemos tirar de todas essas avaliações feitas com o Alisson Pietro, dos aspectos biológicos, dos aspectos sociais e dos aspectos psicológicos. Então, a gente vai ver o que a gente conseguiu identificar em cada um por meio das provas projetivas, das provas operatórias, da avaliação do conhecimento pedagógico, da dinâmica da caixa e das conversas, porque em meio a tudo isso, como vocês puderam observar na unidade 5, houve momentos de conversação, tanto que partiram do psicopedagogo, quanto que partiram da necessidade de Alisson Pietro falar sobre o que ele estava passando, sentindo e tudo mais. Então,
vamos às verificações dos aspectos de forma isolada, mas que são averiguadas e são expostas pelo sujeito de uma forma inseparável. Aspectos neuropsicopedagógicos acontecem ali a todo momento de uma forma muito articulada, mas aqui nós vamos analisar de uma forma dividida para melhor compreensão, ok? Então, dos aspectos biológicos, a gente verificou por meio da anamnese, da conversa com o sujeito, que não há indicativos de má formação, disfunção ou lesão nos períodos pré e perinatal, ou seja, durante a gestação, antes da mãe engravidar, enfim, com todas as nossas análises, não há indicativos sobre uma má formação, disfunção ou lesão. Contudo, foi mencionado pelo próprio sujeito uma dificuldade de dormir. Então, a gente precisa ter aqui um ponto de atenção, que pode ter alguma causa orgânica, né? Então, uma questão da estrutura biológica do sujeito pode estar relacionada, então, a neurologia do sujeito ou as suas funções respiratórias, que não estão diretamente ligadas com o fato de dormir, porque a respiração não é responsável pela ação de dormir, correto? Mas esses outros aspectos biológicos também precisam ser analisados e são fatores internos do sujeito. Então, se o sujeito não respira bem, provavelmente o seu sono não será bom. Então, mesmo que o sujeito ele não acorde no meio da noite, mas essa falta da respiração necessária pode comprometer o bom sono. E a gente precisa de um bom sono para repor as energias, para o nosso cérebro se reorganizar enquanto estamos dormindo. É aí que acontece a efetivação das memórias, enfim, o armazenamento. O cérebro faz aquele check-up de o que eu vou guardar, o que eu vou excluir. Enfim, a gente precisa do sono para esses momentos. Então, se o sujeito tem algum problema respiratório, ele não vai dormir bem, não vai ter um sono de fato contínuo, que é o sono REMS, que a gente chama, que ele é muito importante para a nossa vida, e pode comprometer, então, esse trabalho cerebral que o nosso cérebro faz de uma forma fantástica enquanto estamos dormindo. Também não vai, enquanto acordado o sujeito, ter o estado de alerta muito bem estabelecido, vai ter momentos de cansaço, fadiga, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que compromete na hora da aprendizagem, a concentração, memorização e tudo mais, ok? Então, a gente precisa ficar atento a esse fato que o próprio sujeito nos salientou. Bom, visto que isso ocorre desde a infância, a gente também precisa ter um ponto de alerta ali, porque é necessário investigação sobre isso, ok? Dos aspectos psicoemocionais. Muitas mudanças ocorreram nesse ano na vida do sujeito, sendo algumas delas a transição do ensino fundamental para o ensino médio, o que traz uma cobrança totalmente diferenciada para os adolescentes, porque eles estão entrando numa fase de pré-vestibular, estão entrando em uma fase de mercado de trabalho, os conteúdos ficam mais complexos, então tudo isso vai influenciar. E a própria responsabilidade que lhes é cobrado da escola e da família aumenta. Temos também, no caso do Alisson Pietro, o nascimento de uma irmã, né? Então temos componentes hormonais devido à idade também, porque influencia, e até os conflitos cognitivos, psicológicos que Vallon vai nos dizer, lembra? Que na adolescência a gente sofre o maior conflito cognitivo, conflito psicológico de quem somos nós, né? O conflito de identidade, revemos toda a nossa vida, as nossas emoções, os nossos gostos, a nossa identidade está sendo formada ali de uma forma mais forte na adolescência. Então, esses conflitos vão acontecer na adolescência, conforme Vallon. Então, isso também é um ponto que a gente precisa de atenção no momento da aprendizagem. Temos também, além do conflito da própria identidade do sujeito, conflitos com amigos e familiares, que a gente pode perceber, então, com o nascimento da irmã, um afastamento natural dos pais para um cuidado maior do bebê, da família, isso vai deixando de lado quem
os filhos que são maiores. É muito comum isso acontecer, mas a gente tem que pensar que a criança sente e o adolescente, não é porque ele é adolescente, um pouco maior, que ele também não vai sentir. E os amigos também a gente percebeu pelas conversas do Alisson que teve alguns conflitos com os amigos. E podem estar implícitos também outras questões, como a gente analisou nos desenhos, enfim. Então, tudo isso precisa ser um pouco mais aprofundado por meio de novas conversas, de um novo contato com a família, com a escola, enfim, ok? E o terceiro aspecto é o aspecto social, e aqui no nosso caso, mais voltado ao pedagógico. Bom, além do afastamento dos amigos, que Alisson Pietro mencionou, o que pode ser causado por ou ter causado um período de profunda solidão e tristeza, a vida social de Alisson Pietro na escola teve um ponto crítico. Então, nós temos o aspecto da vida social do sujeito, ou seja, esse contato com os amigos, com a família, que teve ali uma quebra, trazendo ele mais para dentro de casa, conforme o próprio relato dos pais também, então ele ficou mais isolado, e como a própria família estava envolta no nascimento do bebezinho, então houve também esse distanciamento da família, ainda que não de uma forma consciente, voluntária, proposital, mas aconteceu. E na escola também teve um ponto crítico, visto que não somente em casa ele se isolou, mas na instituição também, se afastando dos amigos, dos professores e do próprio conteúdo. Além do exposto, considera-se a relação entre professor e aluno. Então, se a relação já não estava bem estabelecida, com o afastamento do Alisson Pietro, que uma pode ter causado a outra, isso vai se agravando. Então, esse relacionamento tem um distanciamento afetivo e emocional, sendo o processo de ensino verticalizado. O que significa isso? É um processo de ensino imposto. O professor, ele é a autoridade do lugar, da sala de aula, do conteúdo, ele é o detentor de saber, e isso nos remete ao ensino mais tradicional, que não é compatível com muitas crianças e adolescentes, principalmente numa sociedade em que todos nós somos muito ativos. Então, esse tipo de metodologia mais tradicional, ele compromete a aprendizagem das novas gerações que são mais ativas. Se nós, que já somos de uma geração anterior, já somos mais ativos, muito pela imersão da tecnologia, outros fatores que vão nos movendo enquanto sociedade para essa ação, imagine as novas gerações, os pequenos que já nasceram, os nativos digitais que a gente chama, não é? Eles já são muito ativos, já querem participar, enfim, eles têm um processo de aprendizagem diferente das nossas gerações, das gerações mais antigas. Mas na escola, em algumas, principalmente escolas confessionais, escolas de regime militar, essas escolas que primam mais pela hierarquia, elas ainda usam uma metodologia muito tradicional que pode comprometer a aprendizagem desses sujeitos, ok? Isso não é de hoje, sempre aconteceu, a metodologia sempre implica. Então, a família precisa estar muito atenta com a escolha da escola por esse fator, saber que a metodologia vai ao encontro da sua cultura, vai ao encontro dos seus ideais com a educação, aquilo que a família objetiva para aquele sujeito, e também verificar essa questão da aprendizagem do sujeito, como ele aprende. Se ele aprende de uma forma mais ativa, talvez uma escola com metodologia tradicional não seja a ideal, ok? E é o que aconteceu no caso do Alisson Pietro. Ele apresentou formas de aprendizagem muito ativa, colocando a mão na massa, experimentando, algo que a escola tradicional nem sempre trabalha, porque é uma forma de exposição verbalizado, o professor fala e o aluno escuta. Então, há um processo, uma via única ali, muitas vezes. Os métodos, método expositivo, oralizado, para um sujeito como Alisson Pietro, que aprende muito mais por meio de formas artísticas, porque como a gente viu, ele opta por desenhos, ele faz desenho muito bem, e então ele tem uma forma de aprendizagem por essas vias artísticas, pelo que foi evidenciado lá na unidade 5, de uma forma mais aflorada do que uma aprendizagem de uma forma passiva, tá? Então a gente precisa verificar isso também. E nós chegamos a algumas hipóteses que foram elencadas
na atividade 5 e chegamos a 2, que a gente foi excluindo de acordo com a relação do psicopedagogo com o psicólogo, com o neuropediatra, enfim, outros profissionais que vão nos ajudar a descartar as hipóteses e continuar com outras até que sejam confirmadas ou refutadas, ok? Então, nós vamos ver as que foram selecionadas e as que foram descartadas, a gente deixa para você analisar lá no livro da disciplina. Então, nós temos aqui a hipótese 2, que foi selecionada porque envolve a questão do fator psicoemocional, que ainda não está comprovado e nem refutado, ou seja, o sujeito passou a ter diminuição no desempenho acadêmico no mesmo ano em que nasceu sua irmã. Então, foi uma questão muito evidente nos desenhos, por exemplo, quando a gente pede a família educativa, ele desenhou o pai dele e a irmã, porque ele não se vê naquela família mais com o nascimento da irmã. Isso, olha o psicológico dele como que ficou. Então, era um hobby dele com o pai, esses momentos de ir até o parque, de elaborar seus próprios carrinhos de controle remoto, enfim, mexer com essas partes eletrônicas que Alisson Pietro gosta muito, e ele fazia isso com o pai. E quando a gente pede para que ele desenhe uma família educativa, ele não está no desenho e nem a mãe, porque a preocupação maior dele é perder esses momentos de hobby, de prazer, em contato com a família, que ele tinha, principalmente com o pai, né? Era um laço muito forte, e ele se vê fora desse processo e agora a irmã assumindo o lugar que era dele. Então, a gente tem aí uma evidência psicoemocional muito forte. Bom, as causas da dificuldade de aprendizagem estão relacionadas, então, a esse fator psicoemocional, visto que tantas mudanças, incluindo adolescência, conflitos, acabam desestabilizando as funções cognitivas como foco de aprendizagem. Então, a gente precisa continuar essa avaliação e, de fato, identificar esses outros fatores para uma forma de intervenção. Então, vai ser uma intervenção com a família, uma intervenção com a escola, por meio dos amigos também do Alisson Pietro, e na ajuda da passagem dessa transformação da adolescência, ok? Então, essa é a hipótese 2. E a hipótese 3, o método pedagógico da escola, os métodos, na verdade, não são compatíveis com o processo de aprendizagem do sujeito, como a gente já havia salientado, visto que ele apresenta maior facilidade de assimilação e expressão pela linguagem artística, com base nas análises dos desenhos, ter mais provas projetivas. O desenho, o desconforto, na verdade, ao falar da escola, da disciplina, do professor e das dificuldades, demonstram uma incompatibilidade com o ensino mais tradicional e verticalizado, como a gente também já mencionou. Bom, e aqui nós temos a ficha bem sintetizada do que seria o nosso diagnóstico psicopedagógico. Então, a ficha consta o nome, idade, gênero, queixa, tudo que foi levado em consideração na hora das análises, dados iniciais coletados, ou seja, aquilo que já nos trouxeram antes mesmo de conhecermos o sujeito. Cursando o primeiro ano do ensino médio, nenhuma reprova e contendo matéria e fórmula de Bhaskara, ok? O conteúdo de fórmula de Bhaskara. A avaliação psicopedagógica foram utilizados diversos dados, prova projetiva, prova operatória, análise de atividades pedagógicas que a gente mencionou aqui na aula e que é necessário a gente descrever como que foi realizado, quais eram as ações esperadas e o que foi evidenciado em cada um dos testes, das avaliações. O diagnóstico psicopedagógico, ou seja, de forma bem resumida, é uma dificuldade de aprendizagem na matemática devido a fatores psicoemocionais. Os fatores psicoemocionais são o quê? Internos ou externos? Lembrem-se lá. Familiares e sociais estão envolvidos, então, nesses fatores psicoemocionais, mas também pedagógicos, ou seja, método e metodologia do ensino e a relação do professor com o aluno. Então, tudo isso está comprometendo a aprendizagem na matemática. E orientação para a família, para a escola, que eu preciso, enquanto psicopedagogo, fazer. Então, de forma bem resumida, para a família, planejar e realizar momentos mais em família com a participação ativa de Alisson Pietro. Então, a família pode
É claro, ela vai continuar dando um pouco mais de atenção para o bebê, porque é uma fase nova para a mãe, para o pai, é necessário um cuidado maior desse bebê. Então, a gente precisa ter essa conversa com um adolescente ou com a outra criança de que isso vai acontecer, mas que a família continua ali ajudando, brincando, conversando, sempre com a criança e o adolescente, que é o irmão mais velho, e que nada vai mudar em relação ao sentimento que a família tem para aquele sujeito. O amor, o laço familiar, enfim, tudo isso precisa ser evidenciado para que o sujeito volte a ter conforto, confiança na sua própria família. E então, há necessidade desses momentos em família, que vai ter o bebê, que vai ter o pai, a mãe, mas também o Alisson Pietro, com participações simples do cotidiano, de fazer um almoço todos juntos. Então, o Alisson Pietro participa desse momento de cozinhar junto com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, enquanto o bebê dorme, ajuda a cuidar da irmã, não é? De uma forma sem que ele seja responsabilizado, porque senão ele vai continuar tendo alguns problemas ali emocionais, por exemplo, pode criar uma antipatia, então a gente tem que ter cuidado com as sugestões que nós passamos. Não é para ele assumir responsabilidade do pai ou da mãe, mas sim ajudar nesse processo do cuidar, fazer uma mamadeira, ajudar na hora de fazer os alimentos todos juntos, de uma forma bem participativa, e criar também momentos de lazer. Então, enquanto a mãe cuida do bebê, ele e o pai continuam fazendo o hobby, depois trocam, enquanto o pai cuida do bebê, ele e a mãe fazem o que eles gostavam, costumavam fazer juntos, depois um momento com os 4, um momento com os 3, enquanto o bebê está dormindo, enfim. Há essa organização necessária para um planejamento de uma participação maior do Alisson Pietro, porque ele ficou muito isolado da família, então ele precisa se reintegrar. Para isso, ele precisa voltar a ter confiança na família e se sentir pertencido, voltar a ter esse sentimento de pertencimento. Pode ser que precisamos da ajuda da intervenção psicológica, de terapias em família e tudo mais. E aí a gente vai vendo aos poucos com as intervenções psicopedagógicas, ok? Orientação para a escola, que também é importante e necessário. De forma bem resumida, utilizar métodos mais ativos de ensino e de aprendizagem, proporcionando que o aluno se expresse de forma artística e participe das ações de aprendizagem. O que a gente fez aqui então? Essa orientação para a escola, a gente evidenciou qual é a dificuldade, por que essa dificuldade e quais são as potencialidades do sujeito, que é muito importante. A gente não pode só evidenciar a dificuldade, a gente tem que verificar e apresentar o lado positivo da aprendizagem do sujeito, porque sempre tem. E a escola precisa saber disso, para que ela reformule o seu plano de ensino, os seus métodos. E então a escola vai ter que trabalhar com essa questão dos métodos, a forma de aprendizagem que lida lá com as questões da inteligência mais desenvolvida no sujeito, no caso do Alisson Pietro, as formas mais artísticas, a linguagem mais artística. Então, o professor precisa elaborar um plano que envolva essas questões, e não só para o Alisson Pietro, porque outros alunos com certeza aprendem dessa mesma forma, de uma forma melhor. E sempre considerar as diferentes formas de aprendizagem na hora de ensinar, para que todos os alunos possam aprender. E também a questão do método, que é muito da metodologia, que é um ensino mais tradicional, então talvez a escola não consiga adequar de forma suficiente para o Alisson Pietro, e aí entra a decisão da família de trocar de escola em muitos casos, que é necessário, ok? Em muitos casos não, em alguns casos. E também a participação na aprendizagem, pensar em nesses métodos que acionem mais a participação do aluno no processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, aproxima professor e aluno, porque o professor, a partir das dificuldades que vão surgir na prática, faz as intervenções, conversa com os alunos, vai em grupo, em duplas, enfim, da forma que ele achar melhor. Mas esses laços vão se estreitando porque
é outro tipo de explicação, de intervenção, e tudo isso vai ajudando também na relação professor-aluno. E depois de tudo isso vem o plano de intervenção. Quais são as intervenções no caso do Alisson Pietro? Há múltiplas possibilidades que a gente pode explorar ao longo do livro da disciplina. E aqui a gente chega ao final da nossa sequência didática. Então, pessoal, com relação às intervenções, só ressaltando, nós temos ali, então, a partir das recomendações que a gente passa para a família, que ela vai fazer as suas ações familiares, e a escola as dela, a gente vai criar o nosso plano de intervenção. Então, para o caso do Alisson Pietro, a gente precisa, primeiro, retomar todos aqueles aspectos que foram perdidos ao longo dos anos escolares por uma defasagem de conteúdos. A gente vai fazer aula de reforço? Não. A gente vai proporcionar que ele desenvolva as habilidades que não foram possíveis ao longo do ano, né, dos anos escolares. E, se for necessário um reforço pedagógico, quem fará isso é a escola. Então, a escola vai ter que criar também um plano ali de intervenção pedagógica para juntar com o nosso plano de ação psicopedagógica. Encaminhamento ao psicólogo, talvez, enquanto psicopedagogo nós também, além desse levantamento de possibilidades e trabalho com as habilidades, nós precisamos criar planos de intervenção que ajude o sujeito a se organizar melhor nas suas emoções que interfiram na aprendizagem. Então, tudo vai ser levado a cada intervenção, a cada aspecto que foi identificado, eu vou fazer uma intervenção para que, de fato, tudo isso se reflita na aprendizagem, na melhora dessa aprendizagem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Teve vários pontos aí de reflexão para a gente pensar a partir do caso do Alisson Pietro. Como que foi o seu diagnóstico, né, fictício, o que vocês identificaram? Estava de acordo com o que vocês pensaram? As hipóteses levantadas foram as mesmas, foram semelhantes? A qual conclusão vocês chegaram? Nós vamos discutir tudo isso lá na live, ok? Então eu fico por aqui e espero vocês lá. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! EAD, unicentrumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.